Livro dos Médiuns, capítulo 6, continuação. 19. A visualização dos espíritos produz-se no estado normal ou apenas num estado estático. Ela pode ser produzida nas condições perfeitamente normais, embora as pessoas que veem os espíritos se encontram muitas vezes num estado especial, próximo do êxtase, que lhes dá uma espécie de dupla visão. 20. Aqueles que veem os espíritos veem-nos com os olhos. Eles acreditam que sim, mas na realidade é a alma que vê, e o que prova isso é que eles podem ver os espíritos mesmo com os olhos fechados. 21. Como é que o espírito pode tornar-se visível? O princípio é o mesmo que aquele de todas as manifestações. Tem a ver com a propriedade do perispírito, que pode sofrer diversas modificações conforme a vontade do espírito. 22. O espírito propriamente dito pode tornar-se visível ou somente com a ajuda do perispírito. No estado material de vocês, os espíritos não podem manifestar-se a não ser com a ajuda do envoltório semimaterial deles. É um intermediário pelo qual eles afetam os vossos sentidos. Sob esse envoltório é que eles aparecem às vezes com uma forma humana ou outra qualquer, seja nos sonhos ou no estado de vigília, tanto em plena luz como na escuridão. 23. Poderíamos dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra exata. Trata-se de uma comparação que pode ajudar a compreender o fenómeno, porque não há de facto uma condensação. Pela combinação dos fluidos produz-se no perispírito uma disposição particular que não se parece com nada do que vocês conhecem e que o torna perceptível. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Inapreensíveis como num sonho, no seu estado normal. Entretanto, eles podem produzir uma impressão ao tato e deixar vestígios da sua presença e até mesmo tornar-se momentaneamente tangíveis em certos casos, o que prova que entre eles e vocês há uma matéria. 25. Todo o mundo está apto a ver os espíritos? Durante o sono, sim, mas não em estado de vigília. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. No estado de vigília, ela sempre está mais ou menos influenciada pelos órgãos. É por isso que as condições não são totalmente as mesmas. 26. A que se deve a capacidade de ver os espíritos durante o estado desperto? Essa capacidade depende do organismo. Ela tem a ver com a maior ou menor facilidade com que o fluido do vidente tem de se combinar com o fluido do espírito. Assim, não basta ao espírito querer mostrar-se. É preciso também que ele encontre a aptidão necessária na pessoa pela qual ele quer ser visto. Essa faculdade pode ser desenvolvida pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas essa é uma daquelas pelas quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, para não excitar demais a imaginação. A capacidade generalizada e permanentemente de ver os espíritos é excepcional e não faz parte das condições normais do homem. 27. Nós podemos provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. Para provocar tal aparição é preciso ser dotado de uma faculdade especial. 28. Os espíritos podem tornar-se visíveis sob outra aparência que não a forma humana? A forma humana é a forma normal. O espírito pode variar a sua aparência, mas é sempre do tipo humano. Não podem manifestar-se sob a forma de uma chama? Eles podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para atestar a sua presença. Mas essas coisas não são os próprios espíritos. A chama muitas vezes não passa de uma miragem ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, é apenas uma parte deste. O perispírito não aparece inteiramente senão nas visões. 29. Que devemos pensar da crença que atribui os fogos factos à presença de almas ou espíritos? Superstição produzida pela ignorância.
a causa física dos fogos factos é bem conhecida. A chama azul, que segundo dizem apareceu sobre a cabeça de Sérvio Túlio quando ele era uma criança, é uma fábula ou foi real? Foi real. Ela foi produzida por um espírito familiar que queria advertir a mãe. Essa mãe, que era médium vidente, percebeu alguma irradiação do espírito protetor do seu filho. Nem todos os médiuns videntes veem no mesmo grau, assim como nem todos os médiuns escreventes escrevem a mesma coisa. Enquanto aquela mãe não viu mais do que uma centelha, outro médium teria conseguido ver o próprio corpo do espírito. 30. Os espíritos poderiam apresentar-se sob a forma de animais? Isso pode acontecer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essas aparências. Em todos os casos, isso não seria mais do que uma aparência momentânea, pois seria um absurdo acreditar que um animal verdadeiro qualquer pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Nota: somente a superstição pode fazer crer que certos animais sejam animados por espíritos. É preciso uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver qualquer coisa de sobrenatural nas circunstâncias um pouco bizarras em que eles se apresentam algumas vezes. O medo normalmente faz ver que não existe. O medo normalmente faz ver o que não existe. Mas o medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora muito inteligente, aliás, que estimava demasiadamente um gatão preto, porque acreditava que ele era de uma natureza superanimal. Entretanto, essa senhora jamais tinha escutado falar do espiritismo. Se ela o tivesse conhecido, ele teria feito compreender o ridículo da causa da sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de tal metamorfose. Ensaio teórico sobre as aparições. As manifestações aparentes mais comuns ocorrem durante o sono, pelos sonhos, são as visões. Não está no nosso programa examinar todas as particularidades que os sonhos podem apresentar. Resumiremos tudo dizendo que eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado e, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Muitas vezes também são quadros simbólicos que os espíritos fazem passar sobre os nossos olhos para nos dar avisos úteis e conselhos salutares, caso sejam espíritos bons, ou para nos induzir ao erro e incitar nossas paixões se forem espíritos imperfeitos. A teoria a seguir aplica-se tanto aos sonhos como a todos os outros casos de aparições. Acreditamos que seria um insulto ao bom senso dos nossos leitores refutar aquilo que há de absurdo e de ridículo no que vulgarmente se chama de interpretação dos sonhos. As aparições propriamente ditas dão-se em estado de vigília e quando se goza da plenitude e inteira liberdade das suas capacidades. Geralmente, elas apresentam-se sob uma forma vaporosa e transparente, algumas vezes vaga e imprecisa. À primeira vista, quase sempre ela consiste num brilho esbranquiçado cujos contornos se desenham pouco a pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e nós identificamos os mínimos traços da fisionomia a ponto de podermos fazer uma descrição muito precisa dela. As aparências, o aspecto, tudo é semelhante ao que o espírito era quando vivo. Como o espírito pode tomar todas as aparências, ele apresenta-se sob a forma que melhor possa torná-lo reconhecido, se esse for o seu desejo. Sendo assim, se bem que, como espírito, ele não tenha nenhum defeito físico, ele se mostrará estropiado, coxo, corcunda, ferido ou com cicatrizes, se isso for necessário para constatar a sua identidade. Por exemplo, como espírito, Esopo não é deformado, porém, se o evocarem como sendo Esopo, ainda que ele tenha tido muitas existências depois, ele aparecerá feio e corcunda com a sua vestimenta tradicional.
Uma coisa curiosa é que, salvo em circunstâncias particulares, as partes menos definidas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente delineados. Daí quase nunca os vemos andando, mas deslizando como sombras. Quanto ao traje, compõe-se muito comumente de um lençol terminando em longas pregas esvoaçantes, com uma cabeleira ondulante e graciosa. Esta é a aparência, pelo menos, dos espíritos que não conservaram nada das coisas terrestres. Mas os espíritos comuns, aqueles que nós conhecemos, geralmente têm o traje que usavam no último período da sua existência. Eles frequentemente carregam atributos característicos da sua elevação, como uma auréola, as asas, para aqueles que possam ser considerados como anjos, ao passo que outros trazem aquilo que lembra as suas ocupações terrestres. Desta forma, um guerreiro poderá aparecer com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma figura bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial e algumas vezes ainda portam os vestígios dos crimes que cometeram ou dos salpicos ou dos suplícios que sofreram. A questão da vestimenta e de todos esses objetos acessórios talvez seja a que mais surpreenda. Voltaremos a esta questão num capítulo especial, porque ela está ligada a outros factos muito importantes.